Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28 a 35. Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou. Suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir na cidade de Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes estavam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Lucas comenta, ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este, Jesus, é o meu filho, o escolhido, o ungido, o meu amado. Ouçam a ele. Gosto muito de um poema de Alberto Caeiro chamado A Metafísica em Não Pensar em Nada. Diz assim o poeta: Não acredito em Deus porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo e entraria pela minha porta dentro, dizendo-me: aqui estou. Parece que o poeta rejeita a crença em Deus simplesmente porque ele nunca teve uma experiência direta e concreta com a sua existência. Se Deus quisesse que eu acreditasse nele, deveria manifestar-se de forma tangível, como qualquer outro elemento do mundo natural. O tom do trecho é desafiador e até irônico, sugerindo que, para Caeiro, a ausência de Deus na experiência concreta equivale à sua inexistência. O verso, e entraria pela minha porta dentro, ilustra bem a exigência da materialidade. O divino só seria real se apresentasse como algo comum, visível, acessível aos sentidos. Ele teria cheiro, eu o viria, até poderia tocá-lo, abraçá-lo. A nossa mentalidade ocidental e científica nos desafia a entender as coisas e tentarmos harmonizar o que parece ser discrepante ou que foge à nossa capacidade de racionalizar. Mas é possível sistematizar o pensamento sobre Deus? Nesse texto que acabamos de ler, a manifestação do divino é muito intencional e intensa. Há palavras que descrevem essa experiência tangível: ouvir, ver, conversar, ser envolvido. E tudo isso parece descrever um detalhe: a presença da glória do reino de Deus de forma muito concreta. Há 2 personagens incríveis, Moisés e Elias. Moisés no Antigo Testamento, talvez esse seja o cara que mais experimentou sobre Deus. Na montanha, ele pôde ver da glória de Deus. Houve raio, fogo, trovão. O Senhor o chamou de amigo. A Bíblia diz que Deus revelava os seus segredos a Moisés. Há uma outra personagem, Elias. Era um homem extremamente cansado, esgotado. E na mesma montanha, Deus se aparece. Mas não com uma força poderosa, mas como um cicio suave, uma brisa leve. E assim o Senhor renovou Elias. Agora há uma nova experiência, Jesus. E a voz diz, a ele nós devemos ouvir. Mas ouvir o quê? Ouvir o convite de Jesus de que o reino chegou. No Evangelho de Lucas, o reino de Deus está entre nós. Na verdade, Jesus é o próprio reino de Deus. Ele habita em torno de nós. E a ideia da preposição grega até nos permite pensar que ele habita em nós. Ele é acessível, possível, tangível. Ele é experimentado. Mas o que isso significa para nós? Bem, a história continua e eles descem do monte, da experiência com a glória de Deus. E a realidade da dor da história se mostra. Há um pai aflito porque o seu filhinho, o seu único filho, estava dominado por um espírito mau que, através de convulsões, tentava destruir aquele pequeno. E ninguém, absolutamente ninguém, poderia fazer nada, exceto aqueles que tiveram a experiência de serem tocados pelo reino de Deus. E então o menino é libertado. No texto de Mateus, ao paralelo ao de Lucas, contando a mesma história, há uma frase muito conhecida de Jesus. Por que a fé que vocês têm é tão pequena? Eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá, nada lhe será impossível. As pessoas do vale também precisam da experiência do monte.
Não, Jesus não está pedindo para pararmos em frente de uma montanha e ficarmos dando ordens para que ela saia de um lugar para o outro. Eu acho que isso ia ser ridículo. O que Jesus está apontando é que, ao sermos tocados pelo reino, nós podemos trazer a experiência desta visão, desse toque, para este mundo. E então nada nos será impossível, porque o Espírito está sobre nós, e então não haverá mais barreiras para as mensagens do reino. A liberdade aos que estão cativos, curas e consolo aos oprimidos. O reino de Deus está entre nós. Se você já experimentou disso, leve essa experiência do monte para todos. Revele às pessoas que Deus não está mais escondido, mas ele está perceptível. E então eu volto para Alberto Caeiro. No final do poema ele diz assim: mas se Deus é as árvores e as flores, e os montes e o luar e o sol, para que lhe chamo eu Deus? Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar. Porque se ele se fez para eu ver sol e luar e flores e árvores e montes, se ele me aparece como sendo árvores e montes e luar e sol e flores, é que ele quer que eu o conheça como árvores e montes e flores e luar e sol. E por isso eu o obedeço. Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio? Obedeço-lhe a viver espontaneamente, como quem abre os olhos e vê. E chamo-lhe luar e sol, e flores e árvores e montes, e amo-o sem pensar nele. E penso-o vendo e ouvindo. E ando com ele, e ando com ele, e ando com ele a toda hora. Deus na vida, Deus próximo. Nem sempre teremos uma experiência extraordinária com o Senhor, porque sempre não seria extraordinário. Mas o que Deus nos faz percebê-lo é na vida. Uma experiência real e genuína com Deus que nos impacta e transforma. E transforma tudo ao nosso redor, mostrando que o reino de Deus chegou. Ele está aqui, acessível para você. Que a voz de Jesus te impacte. E impactado pela voz de Jesus, você saia curado, liberto e consolado, para então curar, libertar e consolar. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou.